de Derham, né? Que é um isomorfismo entre a cohomologia de Derham e a cohomologia singular de uma variedade, né? Hoje eu vou apresentar um teorema cuja prova é até bastante semelhante à prova do teorema de Derham, que é o teorema de dualidade de Poincaré. Que é o teorema de dualidade de Poincaré. Isso é novamente um isomorfismo, mas nós vamos olhar para a cohomologia de Derham. Mas nós vamos precisar também não só da cohomologia de Derham, que a gente tinha definido como HDR de M, que é igual ao núcleo da derivada exterior no espaço das PR formas em M, no espaços da R mais uma forma de M, dividido pela imagem, né, de D de ômega R menos 1 de M de ômega PR de M, né? Então isso é a cohomologia de Derham. Essas são as formas fechadas, isso aqui são as formas exatas, né? As formas que são derivada exterior de uma outra forma, mas nós vamos precisar também da cohomologia com suporte compacto de M, que é a mesma coisa, né? Só que aqui a gente vai ter o conjunto, o espaço vetorial das formas em M com suporte compacto, e aqui a gente vai ter a mesma coisa. Esse aqui são o espaço vetorial das formas com suporte compacto. Então isso aqui é a chamada cohomologia de Derham com suporte compacto. Okay? Se M é compacta, né, então as duas, isso aqui coincide, né, é claro. Toda forma tem suporte compacto. Então, novamente, usando integração, a gente pode definir um homomorfismo, né, que é chamado de dualidade de Poincaré, do espaço da cohomologia de Derham HDR de M no espaço no dual. Com M é uma variedade de dimensão N, então nós podemos pegar a cohomologia de Derham com suporte compacto e o dual dela, né? E esse homomorfismo desse espaço no outro é definido por integração também, quer dizer, então se a gente pega essa definição, né, a gente tem que aplicar isso na classe de homologia de uma R forma em M, né, e a gente quer um elemento daqui. O elemento daqui é um homomorfismo, né, do espaço das N-R formas com suporte compactos em M, né? Então eu quero associar uma N-R forma com suporte compacto, tem que associar um número real,
esse número a gente simplesmente define como integral em M de ômega exterior eta. O ômega é uma R forma, o eta é uma N menos R forma com suporte compacto, portanto esse ômega exterior eta, isso é uma N forma e ela tem suporte compacto. Tá certo? O suporte é exatamente o suporte de eta. Ela se anula fora do suporte de eta. Fora de um compacto, portanto é integrável e isso aqui dá um número real. A primeira observação é que isso aqui está bem definido. Por que isso? Porque se a gente, ao invés de ômega, para a gente pegar um outro elemento na mesma classe, digamos ômega mais d ômega tilde, que a classe é a mesma aqui, e aplicar também na mesma classe, okay? Isso dá a mesma coisa, porque isso aqui é igual a quê? Isso é igual integral ao longo de m de ômega mais d ômega tilde exterior eta mais d eta tilde. Isso aqui é igual a integral ao longo de m de ômega exterior eta, ok? Mais o quê? Mais ômega integral ao longo de m de ômega vezes θ tilde, mais integral ao longo de m de d ômega tilde exterior eta. Okay? Ora, mas isso aqui é zero, Porque pelo teorema de Stokes, porque como eta é uma forma fechada, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é igual a integral ao longo de m de d de ômega tilde exterior eta, porque o d eta é zero, ok? E pelo teorema de Stokes isso aqui se anula, certo? Ok? Idem aqui, Isso aqui tem um sinal aqui, mas não interessa. Isso é mais ou menos a derivada de ômega exterior eta tilde, pela mesma razão. Okay? E pelo teorema de Stokes isso aqui se anula. Portanto, essa aplicação aqui está bem definida, e é um homomorfismo desse espaço vetorial nesse outro espaço vetorial. E o teorema da dualidade de Poincaré, que nós vamos mostrar agora, o teorema é que a dm tem isomorfismo. Okay? Então, a gente tem um isomorfismo entre a cohomologia de de Rham em dimensão R e o dual da cohomologia de de Rham com suporte compacto em dimensão N menos R. Certo? Bom, então esse teorema, nós vamos ver que a prova é parecido com o teorema, com o teorema de de Rham, e para isso a gente precisa de uma sequência de Mayer-Vietoris, como antes. Nós vamos fazer por indução também a prova. Então a gente primeiro tem que considerar uma sequência de Mayer-Vietoris para a cohomologia com suporte compacto. Para a sequência de Mayer-Vietoris na cohomologia de de Rham, como o Marco tinha observado na aula passada, é análoga a sequência de Mayer-Vietoris que a gente também viu para cohomologia singular. No caso da
cohomologia com suporte compacto, ela vai na direção contrária, né? Quer dizer, então, antes de mostrar esse teorema, vamos considerar aqui a sequência de Mayer-Ventores para cohomologia com suporte compacto, para cohomologia de de Rham. De Rham. Com suporte compacto. Bom, aqui a gente, como antes, né, para obter a sequência, basta construir a nível de cocadeias, né, uma sequência exata curta. Aqui, no caso da cohomologia com suporte compacto, aqui a sequência vai na seguinte direção. A gente pega as K-formas com suporte compacto na interseção de dois abertos, cuja união vai dar o M todo, né? Aqui a gente... Antes a gente começava com a união, né, que restringia. Né? Aqui não, aqui a gente vai estendendo as aplicações. Então, ver, né? Então a gente tem um homomorfismo alfa aqui, que pega aqui o alfa de uma forma ômega, né, na interseção. Quer dizer, a gente tem uma forma cujo suporte está na interseção. Se o suporte está na interseção, ela se estende naturalmente a U, tomando zero lá fora e se estende a V. Então isso aqui é ômega U, né, ômega V. Ok? Tá? Quer dizer, então a gente tem... Esse aqui eu estou chamando de alfa, esse homomorfismo aqui. Onde ômega U e π ômega V é simplesmente a extensão dessa forma ômega, que está em AU, π a V, simplesmente colocando zero fora de... Bom, e finalmente, e aqui a gente tem um homomorfismo beta, né, em ômega KC de união V, então união, aqui vai para zero, onde o beta agora, o beta de ômega 1, ômega 2, né? Ok? Ômega 1 tem suporte em U, ômega 2 tem um suporte em V. Eu posso estender isso para a união, né? Colocando zero lá fora, e então isso aqui... bom, deixa eu colocar esse ômega aqui. Isso aqui a gente vai para ômega 1 U. Como é que eu... M, né? Isso aqui é igual a M, né? Ômega 1M menos ômega 2M. Ok? Tá certo? Pô, então isso aqui é fácil ver, né, que isso aqui é uma sequência exata de complexos com cadeias de de Rham, e, portanto, a gente tem a correspondente sequência exata, né, que é o quê? A gente começa com de uma interseção V, aí a gente tem a aplicação induzida por alfa estrela, que vai porque é de Rham, né? Vamos
Não sei se eu vou conseguir manter essa notação aqui. K, o suporte compacto. O suporte compacto de U mais HDC, o suporte compacto de V, aqui HK de o suporte compacto de M, né? Que é a aplicação induzida por beta estrela, e aqui a gente vai para HK mais um C de por interseção V e assim por diante. Isso aqui é não sei como é que eu chamo isso aqui, delta. Okay. Isso é consequência do lema algébrico análogo ao que a gente mostrou para homologia, né? Você tem exatamente a prova análoga para a homologia, que uma sequência exata curta, né? Em cocadeias induz uma sequência exata longa em cohomologia. Né? Ok? Isso é a consequência do lema puramente algébrico. Né? O que a gente quer agora, né, para a gente quer entender esse dual aqui, então a gente tem que associar, né, já que a gente tem essa sequência aqui, a gente pode, para a gente ter uma correspondente sequência nos duais. Né? Então a gente tem... bom, agora inverte as facetas todas, né? A gente coloca o dual aqui, de U interseção V. O dual, aqui o dual da aplicação induzida por essa aqui, né? Alfa estrela transposta, né? Que vem do dual isso, tem o dual de beta, né, o transposto de beta, e aqui o dual aqui a transposta de delta, então mais um de interseção V dual e assim por diante. Né? Okay. Tá certo? Então a gente tem uma sequência exata também, quer dizer, você tem essa sequência exata, o dual, né, é também uma sequência exata na outra direção, que a direção análoga à situação que a gente tem para a sequência de Maia viatórios para cohomologia. Ok? Então a gente tem essa sequência exata. Observe que a sequência exata em cohomologia é o contrário, né? Quer dizer, deixa eu só lembrar aqui a sequência exata curta que a gente tem quando a gente tem o espaço vetorial das formas e não das formas com suporte compacto, a gente começa com união, né? União V. Aí a gente pega formas e restringe a forma para U e restringe a V. Né? Então a gente tinha uma aplicação disso aqui dessa forma, nesse espaço de forma, e aí a gente tinha da interseção agora.
aqui 0, né? Porque é simplesmente você pegar uma forma ômega aqui, né? Aí você restringe para a forma U e restringe a forma V. Quer dizer, você tem uma forma na união, né, em M, você pode restringir a forma a esse aberto e restringir a forma a esse outro aberto. Né? E aí agora a gente continua aqui, né, pegando ômega 1, ômega 2 e levando em ômega 1 menos ômega 2. Ok? Essa é a sequência exata curta na cohomologia de de Rã que a gente tinha considerado no curso anterior. Né? Então, correspondentemente, a gente tem uma sequência exata, né, que é exatamente nessa ordem aqui. Né? Quer dizer, a gente começa daqui e depois volta para a união. Né? Ok? Aqui com suporte compacto, isso não tem sentido, esse cara, porque quando se a gente tem uma forma com suporte compacto na união, quando a gente restringe a um aberto, ela não tem suporte compacto mais, tá certo? Pode não ter suporte compacto, porque o suporte dela pode conter pontos do bordo de U. Né? Então a sequência exata para formas com suporte compacto vai na direção contrária. Mas quando a gente pega o dual, aí ela vem na direção correta. Okay? Bom, então a prova desse teorema, né, ele é análogo à prova, se a gente quer mostrar que o DM é o isomorfismo, a gente tem um diagrama análogo àquele que a gente tinha na prova do teorema de de Rã. A gente tem sequências exatas de Maia-Vietores, né, que é o seguinte. Então a gente tem menos 1 de U mais H de de Rã de R menos 1 de V, né? Ok? E a gente tem um operador agora que vai na cohomologia de de Rã com suporte compacto do dual, né? De N menos R mais 1, né? Quer dizer, N menos isso aqui, né? De U mais o dual do outro, análogo, ser N menos R menos 1 de V. Bom, esse homomorfismo aqui é o homomorfismo DU mais menos DV, né? Onde o DU é a mesma coisa, integrando em U, etc. Né? É a mesma coisa. Bom, então aqui a gente tem aquele homomorfismo beta estrela, né? Isso vai para a cohomologia a minha anotação aqui está meio chata, porque eu estou chamando isso aqui de alfa. Como é que eu faço aqui? Chama esse alfa tilde, esse aqui de beta tilde, né? Então esse aqui eu vou chamar de
beta tilde, vai HDR de PR-1 de U interseção V. Aqui eu estou usando a sequência de Maia vetórios associada a esse complexo aqui, né? Beta tilde. Aqui eu vou chamar de isso vai para a interseção, em seguida a gente vai para interseção, em seguida a gente vai para... Tá certo o que eu estou fazendo aí? O beta tilde vai para... Não. Aqui tá errado. Isso aqui é o DEL, isso aqui é o BHK de uma interseção V, né? Isso aqui vai para 0. Então esse é o beta. Aqui a gente tem operador de bordo, né? Vai para homologia de Derham. Isso aqui bom, aqui de fato a gente vai ter que colocar um sinal aqui que é -1 elevado a R, peso operador de bordo, né? Bom, vamos colocar um tilde aqui, porque a gente vai ter o outro operador do outro lado. Aqui a gente tem o alfa tilde estrela, né? Isso vai para a homologia bom, e eu preciso de mais uma. Bom, deixa eu reescrever isso aqui do lado. Bom, isso aqui eu não quero apagar. Vou apagar aqui. Bom, deixa eu escrever isso um pouco menor aqui para dar certo. Então, HR-1 de U mais HR de Derham de R-1 de V. Bom, aqui a gente tem o H PR-1 de U interseção V. Esse é o beta tilde estrela, aplicação induzida. Aqui a gente tem o operador de bordo que vai para ADR de M, né? E aqui a gente tem o alfa tilde estrela que vai no de mais HDR de V, né? E aí a gente tem o beta tilde estrela de novo. Estrela que vai para o HDR de uma interseção V. Ok? E do lado de cá, né, a gente tem a sequência de Maia vetórios na homologia relativa, né, homologia com suporte compacto. Então é HDR com suporte compacto de U mais a homologia com suporte compacto. Não, aqui não é R, aqui é N menos R mais 1.
mais 1, estrela, dual, né? N menos R mais 1 de V estrela, né? Aqui tem, bom, aqui tem o alfa transposto, né? Que vai para com suporte compacto de N menos R mais 1. De U interseção V dual aqui, né? E aí tem o transposto de delta, vai por N menos R de M dual, né? E o transposto de beta aqui vai no N menos R de U dual mais N menos R de V, e finalmente aqui vai para H dual de R de U interseção V, o dual disso aqui. Quer dizer, nós estamos usando essa sequência exata aqui do lado de cá. Então, tem essas duas sequências, elas são ligadas pela integração, né, daqui dos coisas. Então, primeiro a gente tem o DU atuando aqui, colocando menos DV do outro lado. Aqui a gente tem o D de uma interseção V, e aqui tem o DM que a gente quer provar que é o isomorfismo, e aqui a gente tem o DU mais menos DV, e finalmente aqui a gente tem novamente o D de U interseção V. Então a gente quer provar que esse aqui é um isomorfismo, e com a prova análoga àquela do teorema de Derham por indução. Então, se a gente sabe que esses aqui são isomorfismos, então pelo lema dos 5 a gente tem que esse do meio é um isomorfismo. Ok? Tá? Então a gente tem que montar esse esquema, e o esquema é análogo ao caso do teorema de Derham, né? A gente tem essa variedade M, né? E a gente pode cobrir. Nós podemos, por exemplo, pegar uma métrica riemanniana na variedade M, né? E podemos cobrir essa variedade por uma família de vizinhanças convexas, né? Okay? Da seguinte maneira, a gente escreve o M, né, como união de compactos, onde KI é compacto, e que o KI contido no interior de KI mais 1, né, que compomos a variedade na união enumerável de compactos, cada um contido no interior do seguinte, né? E nós cobrimos cada faixa compacta, né? KI menos o interior de KI menos 1, né? Isso é uma faixa compacta, tá certo? E a gente cobre essa faixa compacta por uma união, né,
U e J, digamos, J igual a 1 elevado até um certo KI, né? Poniam finita de vizinhanças, onde cada U e J isso é uma vizinhança pão aberto convexo. Geodesicamente convexo, né? Ok? E tal ainda que o IJ, né, esteja contido no interior de KI mais 1, né? O interior de KI mais 1 contém o KI, né? menos o quê? Menos interior de KI menos o que eu quero aqui? Menos KI menos 2, algo assim. Que isso aqui é um aberto. Pensei que é uma vizinhança aberta desse compacto, né? Então eu simplesmente cubro esse compacto por vizinhanças suficientemente pequenas, de modo que cada uma dessas esteja contida aqui dentro dessa. Ok? Então tem essa coleção inumerável e localmente finita de vizinhanças. Certo? O ponto aqui, né, PSU e J aqui, vamos chamar de UI agora, para não ter dois índices aqui, vamos chamar de UK essa família de vizinhanças aí. Okay? Então o ponto aqui é que cada UK desse aí, né, para observação aqui é o seguinte, é que qual que é a observação? É que cada UK, né, é diffeomorfo ao RN, porque ele é convexo, né? Quer dizer, se você tem o K, você pega um ponto qualquer aqui, né? Então você pode, cada ponto aqui ele tem uma única geodésica minimal que une esse ponto a esse ponto X, tá certo? Então eu posso simplesmente considerar construir a partir disso um diffeomorfismo que leva para esse ponto, digamos, na origem e para geodésicas pirraios, né, e pirraios passando pela origem. Ok? Tá claro? Então cada uma dessas vizinhanças sendo convexa pela terça propriedade, ela é diffeomorfa ao RN, e mais ainda, por fato de serem geodesicamente convexas, se a gente pega a interseção de duas delas, também é geodesicamente convexa. Não? Porque se você pega um ponto aqui e outro ponto qualquer, existe uma única geodésica que está contida aqui e uma única geodésica contida aqui. Portanto, essa geodésica está contida na interseção. Tá certo? Ok? Então, as interseções de dois desses caras também são diffeomorfos ao RN. Tá? Ok? Bom, então agora nós vamos usar indução, né? Nós vamos como é que a gente usa para indução aqui? Nós vamos usar para indução do número, né? No número de elementos dessa cobertura.
Então, se a gente pega a união então, a demonstração do teorema diz o seguinte: primeiro, o teorema é verdadeiro para M igual a um desses U's aí. Ok? Por que é verdadeiro aí? Porque aí a gente conhece todos os grupos de cohomologia aqui. Você tem que o grupo de cohomologia de Derham de dimensão PR do Rn, né? O que é isso aí? Isso aqui é isomorfa R, né, se PR igual a zero e zero se R diferente de zero. Tá certo? E a cohomologia com suporte compacto? O que a gente pode dizer sobre a cohomologia com suporte compacto de Rn? Bom, isso aí, a parte mais difícil aqui foi vista do curso anterior, né? Isso aqui pegou a R, se PR igual a N, né? E zero se R diferente de N. Tá certo? Ok? Isso aqui é zero, essa parte aqui é fácil de ver, né? Por exemplo, para R igual a zero, isso é óbvio, né? Porque você não tem as funções constantes, não tem suporte compacto no Rn, exceto quando ela se anula. Então tem o único P0. Mas isso é um fato geral. Esses grupos têm essa propriedade. Então a única coisa que a gente tem que mostrar aqui, a única dúvida é o quê? É o caso R igual a zero, né? Então a gente tem que mostrar que D de H T0 de Rn, que é isomorfo a R, né? Isso aqui vai no HDN, né? De Rn estrela, né? que é dado por integração. Okay? Ora, isso aqui é PR, esse aqui também é R, né? Você tem um homomorfismo, né? De R em R, ele é um isomorfismo, né? A não ser que ele seja nulo. Então, o que a gente tem que provar é que isso aí não é identicamente nulo. Ok? Ora, como é que a gente vê isso? Isso aqui são as funções constantes, né? E o espaço vetorial das funções constantes, o que a gente tem que D de 1, né? A gente tem que mostrar que isso que D de 1 aplicado
a classe eta, né, que é exatamente a integral ao longo de Rn de eta. Isso aqui é diferente de zero para algum eta. Portanto, essa aplicação linear, se ela é não nula, né, para alguma coisa, a gente conclui que ela tem que necessariamente ser um isomorfismo. Ok? Porque os dois espaços vetoriais têm a mesma dimensão. E a dimensão é 1. Né? Ok? Porém, então a gente tem que encontrar simplesmente uma forma com suporte compacto em Rn cuja integral é não nula. Mas isso aí é óbvio, né? A gente pega simplesmente eta igual a f de x, dx1, etc., dxn, né? Onde f é uma função não nula, pf de x maior ou igual que zero, tem suporte compacto, e digamos pf é positiva num ponto, quer dizer, tem um suporte compacto e é positiva num ponto. Então a integral dela é positiva, não nula, acabou. Certo? Então isso aqui é o isomorfismo, e nas outras dimensões é o isomorfismo, porque ambos são tudo zero. Né? Okay? Então o teorema é verdadeiro para um elemento dessa partição. Né? Okay? Então agora nós vamos supor, por indução, né, que esse teorema é verdadeiro se então a gente supõe por indução agora, suponhamos por indução o teorema verdadeiro, né, para U, né, que é igual a união de U e J, e J é igual a 1 até K. Ok? E vamos mostrar agora que ele é verdadeiro quando a gente acrescenta uma. Né? E agora a gente pega... a gente pega agora M, né? Igual a união de U e J. J igual a 1 até K mais 1. Né? Ok? Então a gente pode escrever isso aqui como U união V, onde U é igual a união, né, J é igual a 1 até K de U e J, e o V é simplesmente U de J mais 1. O I K mais 1. O I K mais 1. Né? Último elemento. Ok? Então, por indução, o que a gente tem? A gente tem que o teorema é verdadeiro para U, é verdadeiro para V, né? E agora a gente quer que ele seja verdadeiro para a interseção também, né? Mas U interseção V, né, mas U interseção V, o que é U interseção V?
Isso é união, né? União de quê? J igual a 1 até K, né? De o IJ, né? Interseção por K mais 1, né? E esses caras aqui, né, cada um deles é isomorfo a Rn, né? E o número de elementos é K, né? Ok? Tá? Então, por indução, então, esse cara é um isomorfismo. Esse aqui também é um isomorfismo por indução. Cada um desses aqui é um isomorfismo também por indução. Esse aqui por DU por indução e o DV pelo item 1. Né? Ok? Idem aqui. Então, por indução, a gente tem que o teorema é verdadeiro para a união de 1 a mais. Okay? Tá certo? Então, o que a gente está supondo por indução é que o teorema é verdadeiro para a união de no máximo K abertos convexos, né, geodesicamente convexos, né, e aí a gente prova que que o teorema é verdadeiro também para K mais 1, para a união de K mais 1, usando esse diagrama e o lema do simples. Tá ok? Quer dizer, então a prova parecida com a prova do teorema de de Haas. Bom, isso cobre o caso onde M é compacta, né? Porque quando M é compacta, a gente pode escrever o M, né, como união de um número finito dessas vizinhanças. Né? Então isso para num certo momento, a gente cobre o M por... Agora, quando M é não compacta, né, como é que a gente resolve isso? Bom, a gente tem que reduzir ao caso onde a gente tem um número finito dessas vizinhanças. Então a ideia aqui é decompor a variedade, né, em pedaços disjuntos. A gente, como é que a gente faria aqui? Então agora vamos supor M não compacta. M não compacta, aí nós vamos tomar o quê? Vamos voltar aqui daquela notação que a gente tinha, né, que o KI menos interior de KI menos 1, né, isso está contido da união dos KIJ, J igual a 1 até KI, KJ não, UIJ, J igual a 1 até KI, onde esse UIJ de fato está contido no interior de KI mais 1,
K mais 1 menos interior de K mais 1 menos K menos 2. Ok? Tá certo? Então, nós vamos escrever M da seguinte forma. Como é que vamos escrever o M? Nós vamos pegar essas caras aqui. Como é que a gente pode como é que esses caras se intersectam aí? Podemos chamar de WI essa união aqui. Deixa eu chamar essa união aqui de WI. Ok? Cada um desses WI é a união finita de vizinhanças convexas. Então, o argumento mostra que o teorema é válido para cada um desses WIs. Ok? Tá certo? O teorema, então o teorema é válido para cada um desses WIs. Agora, esses WIs se intersectam, não? Okay? Mas acontece que o WI interseção WI mais 2, digamos assim, é vazio, tá certo ou não? Hein? Tá, né? Quer dizer, essas faixas aqui, vamos desenhar essas faixas aqui, você tem essas faixas compactas aqui. Depois tem essa outra aqui, etc, etc. Então, quando eu estou cobrindo esse cara aqui, quando eu for cobrir essa outra, certamente eles podem se intersectar aqui. Então, porque eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado aqui, né? Queria que esses caras fossem disjuntos, quer dizer, quando eu for cobrir essa e depois cobrir essa coisa, eu quero que eles não se intersectam aqui. Esses caras estão no interior aqui. Bom, eu posso fazer isso, tá certo? Quer dizer, quando eu cubro isso aqui, tal que o fecho dessas caras estejam ainda contidas nesse interior. E aí, quando eu for cobrir a seguinte, com a seguinte eu cubro, mas quando eu for cobrir a outra, eu tomo cuidado que cada uma dessas bolas não intersecte o fecho dessas aqui, a união dos fechos. Tá? Com isso eu tenho essa propriedade aqui. Tá claro isso ou não? Quer dizer, o WI pode intersectar o WI mais 1, mas ele não intersecta o WI mais 2. Nem o WI menos 2, evidentemente. Poderíamos botar então que está no interior de casa? Hein? Poderíamos
Isso aqui, esse cara está contido aqui, né? E quer dizer, os UIJ são suficientemente pequenos, quer dizer, eles vão cobrir isso aqui, eles vão ser suficientemente pequenos de tal que isso aqui, que o IJ, interseção, IJ, interseção o quê? Tem que fazer isso por indução, né? Interseção, união, né? Em K, né? De UI menos 2 K igual a vazio, tá certo? Eu tomo ele suficientemente pequeno, de modo que ele não intersecta o fecho das outras. Aí eu posso construir por indução esses UIJ. Isso aqui, para isso, basta tomar suficientemente pequeno. Né? Que por indução esse cara aqui está contido no interior de um aberto disjunto desse compacto. Então esse fecho é disjunto do compacto. Então, se eu tomo os UIJ suficientemente pequeno, ele não intersecta essa união aqui. Okay? Então, com isso, se eu chamo de WI essa união, o WI interseção WI mais 2 é vazio. Tá ok? Então agora eu posso decompor a variedade como uma união de dois conjuntos. Né? Eu posso tomar U, a união de W2I, e o V, a união dos W2I mais 1. Ok? Tá certo? Bom, então o teorema é válido para cada W2I, para cada WI, ok? Porque cada WI é união finita de vizinhanças convexas, né? E a gente provou que para uma união finita de vizinhanças convexas o teorema é verdadeiro, tá certo? E que esses caras aqui são 2 a 2 disjuntos, tá certo? Então, se o teorema é verdadeiro bom, esse é o outro passo que eu tenho que provar, né? Que se o teorema é verdadeiro por união de juntas, para cada aberto, ele é verdadeiro para a união disjunta desses abertos. Né? Okay? Isso porque a cohomologia é simplesmente o produto. E ele vale para cada fator. O teorema vale para cada fator, então ele vale pro produto. Né? Então o teorema vale para U, ele vale para V, e aí, novamente, ele vale para a interseção de U e V. Né? E que a interseção de U e V tem a mesma propriedade, né? A união disjunta de variedade de conjuntos, cada um deles a união finita de vizinhanças convexas. Né? E aí, novamente, pelo esquema, se ele vale para U e V, e vale para U interseção V, ele vale para a união. Porque a união é M, né? M igual a união V. Ok?
então a gente tem aqui o teorema no caso geral, onde M não pode ser não compacto também. Bom, então esse é o teorema da dualidade de Poincaré. Bom, aqui a gente está, portanto, então, isso é a dualidade de Poincaré para a cohomologia de Derrame, né? Então, se M é compacta, no caso particular, quando M é compacta, então a gente tem que o homomorfismo de dualidade de Poincaré é um homomorfismo entre e o dual de N menos R de M. Então esse aqui é um isomorfismo. Ok? Bom, vamos combinar isso aí com o teorema de Derrame e mostrar o seguinte teorema, seja PM por variedade compacta, e pH PR de M, pHR de M, a homologia singular, a cohomologia P homologia singular sobre R, né? Cujos coeficientes são R. Então a afirmativa é que HR de M é isomorfo à homologia P menos R de M. Então isso aqui é também conhecido como a dualidade de Poincaré em homologia singular. É um isomorfismo entre a homologia, a cohomologia singular em dimensão M e a homologia em dimensão N menos R. Okay? Como é que a gente prova isso? Bom, uma maneira de provar isso é usar a dualidade de Poincaré que a gente provou, usar esse isomorfismo, né? E observar que a gente tem o isomorfismo entre o dual da cohomologia e a homologia na mesma dimensão. Então, o lema seria o seguinte: isso vale num espaço topológico qualquer, né? Se a gente já tem X um espaço topológico,
qualquer, né? Então a homologia de x com coeficientes reais é isomorfo ao dual compacto, digamos. Não, isso aqui não precisa de compacto. Então, peraí, como é que eu quero provar isso aqui? Espaço topológico. Homologia. Isso aí que eu tô... Deixa eu ver. É melhor fazer o contrário, né? Pagar R de X é o dual disso aqui. A homologia em dimensão R, se o anel dos coeficientes é PR, então ok? Tá certo? Quer dizer, eu quero então definir, né, um isomorfismo aqui natural disso aqui no dual, né? Okay. Então esse φ, né, ele tem que pegar uma classe de cohomologia aqui, né? Classe de homologia e para obter uma aplicação linear na homologia, okay? Então tem que aplicar isso aqui num ciclo da classe de homologia de um ciclo Z, tá certo? Então uma maneira natural de fazer é o seguinte, é pegar essa cadeia, essa cocadeia e aplicar no sujeito. Isso aqui é igual por definição. Ok? Quer dizer, por ser uma cocadeia, né, portanto, por ser, né, uma aplicação linear, uma aplicação linear de SR de X em R, ok? E o Z, desculpa, SR de X em R, e o C pertence a SR de X, então posso aplicar o C no Z, ok? Tá? Pois eu tenho que mostrar agora que isso está bem definido, não é? Ok? Então eu tenho que
observar que C mais um bordo, mais um cobordo, né? Aplicado em Z mais um cobordo aqui, mais um bordo, né? Porque esses caras estão, esse cara está na mesma classe de cohomologia que C, esse aqui está na mesma classe que isso aqui dá o mesmo valor, né? Ora, mas isso aqui é igual a quê? Isso é igual a C de Z, né? Mais C de D de Z tilde, né? Mais delta de C tilde aplicado para Z, né? Mais delta de C tilde aplicado a DZ. Né? Okay? Mas isso aqui é igual a quê? Isso é igual a isso é igual a pegou a C de Z, que é o que tem aqui, para mais C, delta de Z tilde é o quê? Isso é igual delta de C, né, aplicado a Z tilde. Né? C delta é igual a delta Z, por definição do delta. Né? Mas isso aqui é a mesma coisa que C tilde, né, de DZ. A mesma coisa, a mesma, trocando o delta aqui por D aqui. Isso aqui é igual a C tilde de DDZ. Pois tudo é zero aqui. Isso tudo é zero porque o C é um cociclo, né, e o Z também é um ciclo. O DZ é igual a zero. Tá certo? Portanto, isso aqui... Então, essa aplicação está bem definida. Okay? E o que a gente tem que provar é que é um isomorfismo. Tem que provar que isso aí é sobrejetivo e bijetivo. Ok? Por que isso? Quer dizer, eu tenho que provar que isso é uma aplicação bijetiva, sobrejetiva, digamos. Então, vamos pegar o elemento daqui. Né? Vamos provar o elemento daqui e mostrar que existe uma cocadeia aqui cuja imagem é esse cara aqui. Né? Então, é sobrejetivo. Okay? Então nós vamos pegar um U, né, que é uma aplicação de HR de X, né, em R linear. O elemento do dual aqui. A gente quer produzir uma cocadeia aqui. Ok? Ora, mas esse U, né, o HR de X, o que é? O HR de X, a gente tem uma aplicação dos ciclos, né? Tem uma aplicação linear aqui, né? Que a cada ciclo associa para a classe de cohomologia desse ciclo. Né? Que é a aplicação quociente, porque isso aqui é igual o ZK de X dividido pelos bordos de X. Okay? Então a gente tem uma aplicação quociente aqui.
Okay? Então, essa aplicação U aqui, né, em R, essa aplicação linear, ela induz uma aplicação daqui para cá. Uma aplicação linear dos ciclos, né, em R. Okay? Vamos chamar de um chapéu essa aplicação aqui. A gente quer encontrar uma cadeia, uma cocadeia aqui. Né? O que é uma cocadeia? A cocadeia é uma aplicação que a CR de X, isso aqui, né? Então, a gente tem a CR de X, né? Isso contém o ciclo, CR de X, e até que a gente tem o tilde em R. Né? O que a gente precisa agora é um candidato para um cara que vai se coisa. A gente quer uma aplicação linear aqui, uma cocadeia, né? De forma que restrito para o coisa está exatamente o tilde. Tá certo? Como é que a gente define esse PCC? É? Dá para estender? Dá para estender porque isso aqui é um espaço vetorial. Quer dizer, você tem um subespaço, você olha um complemento, estende no complemento como sendo zero. Ok? Então, existe uma cadeia aqui, tal que C restrito a ZR de X igual ao tilde. Okay? Tá certo? Bom, o que a gente tem que provar agora? Bom, isso é uma cocadeia, né? Então a gente vai ter que provar agora que isso é um cociclo. Né? É um cociclo, e aí a gente quer concluir que a classe de cohomologia desse cociclo é igual ao... Para isso a gente tem que usar o fato que esse U, né? Como é que é? Então, quer dizer, a gente quer provar que o C é um cociclo, que delta de C é igual a zero, né? Como é que a gente vê isso? Mas isso é claro porque delta de C acaba sendo o tilde com o bordo. Porque, como é que é? Delta C? Delta C é o tilde com bordo, com D. E a gente só tem que olhar no CR. Peraí, como é que é? Delta C? A gente quer provar que o delta C é igual a zero, né? Isso é zero numa componente e é o tilde bordo na outra. Como é que é? Delta C?
quer dizer, a gente quer ΔC aplicado a uma cadeia, né? Isso é C com bordo. Hein? Isso aqui é PC, né? Igual a C do bordo de X, né? Que isso aqui é uma cadeia de dimensão R-1, de dimensão R mais 1. Né? Isso aqui, por definição, é C do bordo de X. Né? E C do bordo de X, isso aqui é igual o tilde do bordo de X. Né? E é 0 porque X. Isso pegou para 0 porque o quê? Quer dizer, o tilde é uma aplicação, o PU é uma aplicação de HR de X e coisa, né? O núcleo dessa aplicação aqui é exatamente os bordos, né? Okay? Então o tilde se anula nos bordos. Okay? Então, como esse aqui é um bordo, o tilde disso é igual a 0. Né? Tá certo? E, portanto, isso vale para todo x, o que implica que o ΔC é igual a 0. Bom, então C é um cobordo, portanto ele define o elemento da homologia, e aí que a gente tem exatamente aqui, que a imagem de C é essa aplicação linear por definição. Né? Okay? Portanto, o é sobrejetivo. Tá? O que a gente precisa... Então, φ é sobrejetivo. Quer dizer, dado um elemento aqui qualquer, a gente tem uma... Bom, agora a gente tem que provar que o φ é bionívoco. E aí a gente está feito. Né? Então, ele é um isomorfismo entre esses espaços vetoriais. Tá? Bom, isso eu vou deixar para a próxima aula, né? Mas agora, se a gente está no caso de uma variedade compacta, né? A gente tem que esses espaços todos têm dimensão finita. Né? Se o espaço tem dimensão finita, né? Então o dual desse cara aqui, né? Como a gente tem um isomorfismo, né? Então, o dual desse cara aqui, né, é o bidual desse cara aqui. Mas como o espaço tem dimensão finita, o bidual é isomorfo ao próprio espaço. Né? Tá certo? Então, o dual desse cara é isomorfo com HR de X, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, usando a dualidade de Poincaré para a cohomologia de de Rham e usando o teorema de de Rham, a gente tem um isomorfismo entre a cohomologia e a homologia singular. Então isso aí é o que... Então na próxima aula eu completo essa prova aí. Professor, esse lema aí que você fez para o corpo de Chiadi. Ele seria verdadeiro também se você fizesse só homologia em Z? Não. Aí seria falso. Aí é falso. Homologia, quando a homologia é em Z, né, esse lema aqui não é verdadeiro. Tá? Porque você tem elementos, você pode ter na homologia e na cohomologia elementos de ordem finita. Tá? Tem as torções, aí o subgrupo de torção, mas você tem uma relação entre a homologia e cohomologia, mas que envolve outros
para outros espaços, para outros grupos, né? Mas para qualquer corpo ele é verdadeiro. Para qualquer corpo é verdadeiro. Para qualquer corpo o espaço, são espaços vetoriais e o espaço vetorial tem um complemento sempre. Desde que seja corpo, tudo bem. Ok. Então, a próxima aula a gente conclui isso aí.